Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao episódio 34 do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas. Eu sou a Cleviane e aqui do meu lado o Dr. Daniel Hortelado. Vamos continuar? Vamos continuar porque o papo no episódio anterior, que se você não assistiu, volte para ver, porque estava muito legal, muito informativo, estava muito bom. E deixou a gente com vontade de saber mais. De um pouquinho mais. E vamos continuar. Mas antes de continuar, vamos falar do nosso apoiador, patrocinador. Claro. Do projeto. Do nosso projeto. Do nosso filho. Unicap Next Care. Você vai encontrar aqui embaixo no link mais informações. É um hub, né? Uma clínica virtual, né? De telemedicina. Que a gente ainda precisa melhorar esse... Que a gente conecta o paciente com os melhores especialistas, como o nosso podcast. Exatamente, né? Então, assim, é uma clínica de telemedicina com o objetivo de atender você, que pode estar aí assistindo numa região onde você não tem acesso a um bom especialista na área que você quer, ou você acha que quer uma segunda opinião. E você vai poder entrar ali no site, você vai deixar seus dados, a equipe vai tentar fazer esse link com você e com um especialista que nós selecionamos, que nós confiamos, exatamente, nós confiamos na qualidade do serviço. Então acessa aqui embaixo o link que você vai ter mais informações. O que nós vamos falar hoje, Daniel? Vamos continuar o assunto melanoma, né? E assim, Aclei, se teve uma doença que mudou assim... totalmente o acompanhamento, o segmento, o tratamento e o prognóstico foi melanoma. Eu tenho uma história para te contar disso, que eu falei que eu ia te contar. Tu já tinha prometido na última... Mas antes eu quero que tu apresente nossos convidados. Quem que continuamos aqui para falar sobre isso? Não queres apresentar a tua chefe? Não, eu quero que ela se apresente. Ele é um cavalheiro, ele é um cavalheiro. Então eu sou Mariana Vamos para quem manda na casa. Sempre eles falam isso, né? É sempre assim. Eu me apresento como Mariana Sens, mas eu sou Mariana Sens Hortelado. Sou esposa do Daniel, sou médica dermatologista aqui em Florianópolis, com foco em atendimento ao câncer de pele. E do lado da Mariana, a gente tem uma oncologista, a doutora Aline, que também estava no episódio anterior. Aline, se apresente. Muito bem, então eu sou a Aline Lino. Em quem que tu manda, só pra gente saber? Nós conhecemos. Nós conhecemos. Só para as pessoas saberem. Não, o Guilherme Webster acha que eu mando, mas não, imagina, isso não existe. Quem manda muito é sempre assim, né? Não, eu não mando. Somos parceiros de vida. Parceiros de vida, né? Temos essa sociedade familiar. Dos pacientes, quem quiser alguém para deixar o narizinho bonitinho, arrebitadinho, é com o marido dela, que é o Guilherme Webster. Olha aí, ó, viu só? Já fez a propaganda lá para casa, viu? Ó, jabá. Muito bem, pessoal, eu sou então médica oncologista, dedicada a alguns grupos de tumores, um deles é pele, que é uma doença que eu gosto muito de estudar e me dedico muito a cuidar de pacientes, e por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje, trazendo essa contribuição, conversando e aprendendo com vocês mais sobre melanoma. A gente que agradece a presença de vocês. Com certeza. Aclei, uma vez me falaram, eu acho que eu estava na residência, eu conversei com uma... da minha turma, que era residente na época de dermato. E ela me falou, isso há 20 anos atrás, brigar com o melanoma é brigar para perder, é brigar para apanhar. E isso mudou. Isso mudou totalmente nos últimos anos. A primeira cirurgia de cabeça e pescoço que eu participei como residente... Lembro totalmente. Lembras disso? Eu lembro totalmente. Você tinha acabado de voltar da residência e a gente marcou um esvaziamento cervical. Era um rapaz de 20 e poucos anos, né? Super novo, assim. Olha, que memória! Que memória! Era um melanoma. Não, mas é que foi o primeiro esvaziamento cervical que ele fez. Na vida. Ainda como residente ainda. Entendi. Não de cabeça e pescoço, mas de cirurgia geral ainda. Entendi, isso marcou. Isso aí é um marco, hein? Não, mas assim, o Marco é o médico assistente que te deixou, ajudou, né? Que deixou. Mas tu lembra disso? Mesmo. E que foi feito o esvaziamento cervical e eu acho que logo depois, um mês depois, ele internou para fazer um esvaziamento axilar. Ou seja, ele tinha uma meta cervical, a gente tratou, foi um esvaziamento radical. Eu lembro que foi assim uma cirurgia bem extensa.
deu um mês, a doença voltou e depois, obviamente, o paciente acabou evoluindo para óbito. Era um rapaz bem jovem, assim, 20 e poucos anos. Puxa né? vida. E ela exemplifica bem isso que você falou, né? Era uma luta perdida. Ou você diagnosticava precoce e tratava precoce e tinha um bom resultado, ou você não ia ter bom resultado com nada, né, Aline? Se faziam cirurgias muito grandes tentando contornar essa agressividade. Então, era muito comum fazer todo esse esvaziamento, que é tirar todos os linfonodos daquele local, do pescoço, axila, virilha. Isso trazia, de fato, uma qualidade de vida muito ruim para o paciente, porque geralmente aquilo ficava com dor, né? Fazer uma dissecção, por exemplo, de virilha, perna fica inchada durante muito tempo, quem sabe para o resto da vida, disfunção. Exatamente. Mas se faziam cirurgias muito grandes, porque a gente tinha poucos remédios eficazes, né? A gente tinha pouca ferramenta boa. Então, era na falta de tratamento sistêmico. O que é tratamento sistêmico? É algum medicamento que a gente vai tomar ou pela boca, por comprimido, ou injetável, que vai na veia ou intramuscular, mas que se espalha no corpo e consegue indo atrás dessas possíveis células metastáticas. Quando a gente tem um remédio muito bom, a gente consegue ajudar muito o paciente e evitar, eventualmente, alguns tratamentos, outros como cirurgias muito grandes. E eu acho que é esse o caminho que o melanoma teve nesses últimos anos. E é muito bom a gente poder ter assistido isso, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou pedir para Mari, porque assim, tentar fazer uma linha do tempo para quem está em casa, né? Porque assim, a Mari falou muito sobre diagnóstico, aí você falou que você faz a biópsia, tira a lesão inteira, tirou a lesão inteira, voltei com a biópsia para você. Você falou que analisava profundidade da lesão, né? Isso mesmo. São dois fatores, né? O principal é a profundidade da lesão. Vai estar escrito lá no laudo índice de Breslow. Esse Breslow faz eu tomar a decisão do segundo passo. Isso. Então, todo paciente que chega com diagnóstico de melanoma, o tratamento dele não encerra ali. A gente sempre sabe que precisa de um próximo passo. O segundo passo é a ampliação das margens dessa lesão. Então, que a gente vai se basear nesse índice de Breslow. Então, se eu tenho um melanoma muito inicial, eu vou fazer a ampliação das margens de meio centímetro ou 1 centímetro baseado nisso. Se eu tenho um melanoma um pouquinho mais para baixo, que já avançou um pouquinho mais, existe... Isso é estudado no mundo inteiro, existem protocolos que são seguidos, a gente faz isso no Brasil, a gente faz isso nos Estados Unidos, se faz na Austrália, se faz no mundo inteiro dessa maneira. Então, se esse Breslow for maior do que 1 milímetro, eu preciso fazer a pesquisa de metástase. Eu preciso fazer a pesquisa para ver se esse melanoma está só ali ou se ele se espalhou. Tem algumas outras coisas que a gente leva em consideração. Então, às vezes, a gente vai indicar pesquisa de linfonodo sentinela, que é este outro passo, para pacientes com índice de Breslow menor do que 1 milímetro também. Isso tem alguns ajustes aí. Mas, normalmente, é assim. Até 1 milímetro, ou 0,75 milímetros, a gente vai fazer a ampliação só das margens da cicatriz e garantir que essa área esteja toda limpa, esteja sem tumor. Esse já é o tratamento, né, Mari? A ampliação de margem é o tratamento para esse paciente com esse Breslow fininho, né? Isso, com esse melanoma que a gente caracteriza como inicial. Se esse Breslow está, então, um pouquinho maior, junto desta ampliação de margens da lesão, se faz a pesquisa de linfonodo sentinela. Que isso é com vocês. Que isso, que tu vai explicar. Nem eu nem a Mari fizemos. Não, nem eu nem. Então, Mari, assim, ó. Tu gosta de fazer isso, então explica. Isso. Tomou gosto agora. Então, eu te mando o paciente com a cartinha. Diagnóstico de melanoma Breslow, tanto. Encaminha o paciente para avaliação, ampliação de margens e pesquisa de linfonodo sentinela. E o que você vai fazer aí? Então, assim, se o paciente chega com a gente, chega para mim, eu falo exatamente isso que a Mariana falou. Ó, no mínimo 2 cirurgias. A primeira é a biópsia, aquela que a gente tira sem margem, tira de preferência toda a lesão, manda para o laboratório. É isso que vai guiar o quanto a gente vai precisar ampliar. Então, dependendo da profundidade, ou a gente vai ampliar meio centímetro, ou 1 centímetro, ou 2 centímetros de cada lado. 2 centímetros para ampliar num braço, num tronco, numa perna, é muito tranquilo. Agora, ampliar 2 centímetros numa face
ainda mais nem tem pálpebra, lugar, nariz, é muito difícil, né? Mas, assim, isso se adapta de acordo com o paciente. Então, o paciente vai fazer a primeira biópsia e o paciente vai fazer a ampliação obrigatoriamente. Isso eu já deixo bem claro para o paciente antes. Com base nessa biópsia, é que a gente vai definir se o paciente vai ter que fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. E o que é isso? É a pesquisa do primeiro linfonodo da primeira íngua, onde tem maior probabilidade do tumor já ter dado metástase, do tumor já ter se espalhado. É onde a drenagem da região vai parar. Exatamente. Isso já é um conceito bem antigo. Isso, o primeiro conceito, primeira vez que identificaram isso foi em 1977. Então eu sei disso porque é o ano que eu nasci, né? Então isso foi com câncer de pênis, de pele do pênis, que eles identificaram na virilha e ele viu, se espalhou para cá, provavelmente esse é o linfonodo sentinela. Só que até então não tinha como pesquisar isso, era só parâmetro anatômico, que não foi tão eficaz. Mas na década de 90, e esse é um super famoso, Morton, que descreveu a pesquisa do linfonodo sentinela. Então o que ele fez? Ele começou a injetar um corante azul patente em volta da área do melanoma, e ele viu que esse corante se espalhava e ia parar no primeiro linfonodo, ou no linfonodo sentinela. E ele viu que o mais provável é que o tumor, se deu metástase, que esse seja o caminho da metástase que vai para ali. Então ele começou, além de fazer a ampliação da margem, tirar o linfonodo sentinela. Só que isso com o tempo evoluiu. Hoje em dia, além de usar o corante, se usa também uma substância radioativa que a gente injeta no local que a gente vai ampliar. Isso é feito no mesmo momento da ampliação. E essa substância radioativa, da mesma forma que o corante, também vai pela via linfática até o linfonodo sentinela, até a íngua. Então, a gente consegue identificar isso por marcadores. Então, tem um aparelho que apita onde capta essa substância radioativa. A gente vai lá, por exemplo, se é um melanoma na face, na região da cabeça e do pescoço, normalmente o linfonodo sentinela está ou na parótida ou no pescoço. Se é no braço, normalmente na axila. Se é na perna, normalmente na virilha. E a gente vai lá e a gente tira esse linfonodo e faz uma pesquisa muito diferente da pesquisa normal. É uma pesquisa muito mais dedicada, são cortes muito mais finos, dá muito mais trabalho para o patologista, mas ele vai em busca de mínimas metástases dentro desse linfonodo. E antigamente, se o linfonodo não tinha metástase, eles deixavam assim. E se tinha metástase, se fazia o esvaziamento cervical. Que era tirar tudo, né? Que era tirar tudo. Então, um grande número de pacientes eram poupados de um esvaziamento cervical. E como a Aline falou, um esvaziamento cervical no pescoço, apesar de ser uma cicatriz grande, ser uma cirurgia grande, não é tão mórbido quanto um esvaziamento cervical axilar ou inguinal. E com o tempo, isso começou na década de 90, e com o tempo, assim, no começo da década de 2000 ali, foi visto que o paciente que tem um linfonodo sentinela, que é retirado o linfonodo sentinela e vem positivo, eles têm a mesma evolução se faz o esvaziamento ou se não faz. Então, com o tempo, foi visto que o esvaziamento axilar ou inguinal, na maior parte dos casos, era desnecessário. A própria retirada daquele linfonodo sentinela já era suficiente. Então, hoje em dia, são raríssimos os pacientes que precisam fazer esvaziamento com linfonodo sentinela positivo. Ô, Dani, claro posso te fazer que tem uma série de características. Isso se o paciente tiver condições de fazer tratamento, de fazer segmento, de fazer um acompanhamento. Então, claro que em alguns casos ainda se faz esvaziamento, mas se a gente for assim nos guidelines, o ideal é não esvaziar. Porque agora a gente tem um outro grande recurso, as medicações. Isso mesmo, Mari. Antes de falar um pouquinho de medicamento, eu queria só fazer uma pergunta para você, Dani, que os pacientes, que eu já ouvi de paciente me fazendo, e eu gostaria que você,
poderia trazer aqui, porque eu acredito que vai contribuir para a cabecinha de quem está nos ouvindo. A gente está falando de 2 situações. Tem aquele paciente que tem uma pinta na pele, foi no dermato, e quando chegou no dermato, o dermato fez a dermatoscopia, disse, olha, isso aqui precisa ser retirado porque tem suspeita de ser um melanoma. E aí é agendado uma retirada dessa pinta, que é a primeira cirurgia, a primeira biópsia. Quando o cirurgião vai fazer a ampliação de margem, com as características da primeira biópsia, decide se vai para o linfonodo ou não. Desde que, quando o cirurgião viu esse paciente, ele é sempre examinado. Então, a gente está partindo do pressuposto que, por exemplo, essa pinta, esse melanoma estava no rosto, na face. Ele palpou o pescoço e não encontrou no exame físico nenhuma íngua. E aí não encontrou nenhuma íngua, ele diz, olha, o tratamento vai ser ampliação e vai ser a biópsia do linfonodo sentinela, que é exatamente isso. Eu vou tentar descobrir se tem alguma célula pequenininha do melanoma que já escapou para esse primeiro linfonodo da drenagem. Aí vem a pergunta. O paciente já me perguntou, tá, doutora, mas eu fiz um ultrassom ou por acaso alguém me pediu uma tomografia? Se tivesse alguma coisa nesse linfonodo, já não apareceria no exame? Essa é a pergunta que já me fizeram e se tu puderes nos responder. E assim, realmente a Aline está certíssima. Só se indica linfonodo sentinela para alguns tipos de tumor mais profundo, com alguns sinais de agressividade um pouquinho maior. E claro, se o exame físico ou os exames que a gente faz, ultrassom, tomografia, não mostram uma suspeita de metástase. Então, se for o que se chama de N0, sem nenhum linfonodo suspeito. Suspeito até naquele momento do que a gente tem de informação daquela cirurgia. Porque se o ultrassom, ou a palpação, ou a tomografia mostrar um linfonodo suspeito, daí é feita uma punção para fazer o diagnóstico. Essa punção aspirativa com agulha fina é feita guiada por ultrassom, é uma agulhinha fininha, é colocada dentro do linfonodo. Se retiram algumas células, o patologista examina no microscópio. Se for detectada metástase, o tratamento já é totalmente diferente, porque daí já muda o estadiamento, né? A gente já falou isso em alguns episódios para outras doenças, mas para o melanoma isso talvez seja dos mais importantes. Sim. Saber o estadiamento, é o grau de avanço do melanoma, né? Então, estadios muito iniciais têm um melhor prognóstico, estadios mais avançados têm um pior prognóstico. Daí já vai para tratamento complementar. Claro que dependendo da possibilidade de fazer esse tratamento, né? Claro. A gente está falando num cenário ideal, num mundo ideal, não é o que a gente vê, né? Então, esses tratamentos mais modernos que a gente vai querer que tu fale, não está disponível no SUS, tem alguns convênios que o paciente não tem acesso. Então, claro, nesses casos ainda se faz esvaziamento cervical, aquilo que a gente fazia há 20 anos atrás, claro que ainda se faz quando o paciente não tem acesso a esses tratamentos. Perfeito. O sentinela seria uma grande ferramenta de eu saber o quanto que a doença já avançou ou não. Exatamente. Ela faz parte do estadiamento. Até alguns trabalhos mostram que o linfonodo sentinela não melhora a sobrevida do paciente. Não deixa ele mais curado, por exemplo. Não deixa ele mais curado. Mas, em alguns casos, em alguns estadios, em alguns graus. Mas ele dá uma informação muito importante do quanto aquela doença está avançada e do próximo passo, o que precisa fazer além daquilo. Atualmente, com as medicações que a gente tem disponível, né, o saber precocemente se esse tumor estava localizado ou se ele já espalhou, né, já teve positividade no linfonodo sentinela, isso muda, sim, o tratamento e o prognóstico do paciente daí, né, Aline? Muda. E quais são essas drogas? Vocês estão tanto falando. Essas drogas. O que tem aí de droga? O que mudou, Aline? Que assim, há 20 anos atrás tinha interferon, um monte de drogas que davam mais efeito. Você fala 20 anos, me dá um pouquinho de tristeza, porque eu cheguei a prescrever interferon, eu vivi tudo isso. Aí vem a idade assim, escancarada, né? Que dava aquelas crises de mania. Dava. Interferon era uma medicação que ela funcionava, ela ajudava uma parte de pacientes, mas tinha um perfil de efeito colateral muito ruim. E um perfil de efeitos psiquiátricos, né? Aumentava risco de depressão, risco de suicídio. Então, vejam, você está usando ali um medicamento que é para ajudar um paciente a aumentar a chance dele ficar curado de uma doença que é o melanoma, e dava outros efeitos que não eram muito fáceis de manejar. E o benefício era pequeno do remédio.
Ele ajudava, mas ajudava pouco. Não é que não ajudava. E aí, felizmente, as pesquisas foram avançando e a gente descobriu, a ciência, né, os cientistas descobriram que medicações que são intituladas como imunoterapia, é um nome geral, né? Imunoterapia. Dentro dessa imunoterapia tem vários diferentes fármacos. Eles conseguem fazer com que o melanoma tenha uma evolução diferente. Então, primeiro, se estudou naqueles pacientes que tinham muitas metástases, né? Os pacientes metastáticos, se a imunoterapia ajudava. E aí se viu que ajuda, e ajuda de verdade. E depois se trouxe isso para os pacientes que têm estadios mais iniciais. Então, por exemplo, o paciente tem ali uma pinta na pele, tirou, tem melanoma nessa pinta, e aí foi feito o linfonodo sentinela, e dentro do linfonodo também tem melanoma. Se olhou o resto do corpo e não tem doença em nenhum outro lugar pelos exames que a gente tem acesso. Então, esse paciente vai ficar com estadio que a gente chama 3. Esse paciente hoje se beneficia, assim como alguns casos de estadio 2, que tem um risco maior de também recorrer, se beneficia de receber após a cirurgia. Então, vai fazer ampliação, vai discutir como a gente aborda essa drenagem ali, né, esses linfonodos, vai se beneficiar de receber, após esse tratamento cirúrgico, 1 ano de imunoterapia. Ou, para alguns casos, a gente pode usar uma outra classe de drogas. Então, tem mais remédio, Ackley. Não é só imunoterapia. Então, tem imunoterapia, que se vocês quiserem, eu explico um pouquinho como ela funciona. Era essa pergunta que eu ia fazer. Tava ali. O que é imunoterapia, né? Porque vamos falar parece que vai injetar um um anticorpo. Vacina, né? Isso, exatamente. Vai fazer com as células do próprio paciente. Vai injetar um anticorpo na veia. Algumas coisas assim. O que é imunoterapia? Eu já tive pacientes, doutor, então agora eu não tenho risco de ficar mais doente de nada, porque me deram imunoterapia. A imunoterapia que foi direcionada para o melanoma são medicamentos que são injetados ainda na veia e que eles vão ativar o sistema imunológico do próprio paciente para esse sistema imunológico conseguir enxergar o melanoma e atacar. Porque o melanoma é um corpo estranho né, dentro da pessoa. O melanoma não era para existir. O sistema imunológico do paciente deixou passar esse melanoma, deixou nascer esse melanoma, deixou esse melanoma crescer, porque o sistema de vigilância, que é o sistema imunológico dele, não enxergou o melanoma. A imunoterapia nada mais faz do que ir no sistema imunológico e avisar, olha só, tem um melanoma nesse corpo, temos que ir lá atacar. E ela ajuda o nosso sistema imunológico a atacar o melanoma. De uma forma bem geral, é isso que a imunoterapia faz. É claro que tem mais de um tipo de imunoterapia, porque cada uma vai agir num ponto diferente do sistema imunológico. Mas esse é o fundamento. Bem explicado. Deu para entender? E o outro grupo de... E o outro grupo de drogas que tem? Tem um outro grupo que se chama terapia-alvo. Que também é diferente. O que é terapia-alvo? Terapia-alvo é diferente de imunoterapia e o bacana é que é muito diferente também de quimioterapia, que é o que a gente usava na oncologia até então, inclusive para o melanoma. Terapia-alvo são medicamentos, tem injetáveis, mas em melanoma são medicações orais, são na forma de comprimidos. E o que eles fazem? Eles vão agir em uma característica específica do melanoma. Então, antes de eu dar uma terapia-alvo para melanoma, eu tenho que investigar algumas características desse melanoma, que vai ser investigado depois da biópsia, né, Mari? A Mari foi lá, fez a biópsia, veio toda a descrição lá do bandido, do melanoma, o Breslow, o Ceração. Aí, depois disso, a gente pega esse melanoma que está lá guardadinho no laboratório de patologia e manda para uma análise molecular. Eu vou conhecer mais, eu vou mais a fundo. Eu quero saber mais da certidão de nascimento desse danado. E uma das características de melanoma que eu vou investigar é se ele tem a tal da mutação do gene BRAF. É uma mutação do melanoma, não do paciente. E a gente tenta avaliar essa mutação. 50% dos pacientes de melanoma têm. Então, 50% dos melanomas têm a mutação do BRAF. E quando tem essa mutação, isso é um alvo. Isso é um alvo para uma terapia de melanoma, que é uma terapia-alvo contra essa mutação do gene BRAF.
Não sei se isso deu para entender. Ficou ótimo. Esse deu para entender, Excelente. Tá. E a medicação vai agir direto nessas células que estão mutadas. Do melanoma. No melanoma que tem essa característica. Ele vai encaixar no melanoma como se fosse uma chave fechadura. Então, esse melanoma nasceu com essa alteração e eu tenho uma medicação, essa terapia-alvo, que vai encaixar e desligar essa célula do melanoma e destruir ela. E chega a usar quimioterapia no tratamento do melanoma também ou não? Ou hoje em dia é só imunoterapia e terapia-alvo? Eu te diria, Ackley, que infelizmente ainda sim. E onde que é o infelizmente aqui? Quimioterapia funciona para melanoma? Funciona, mas funciona muito pouco. Qual que é o melhor dado que eu tenho de quimioterapia para melanoma? 13% de taxa de resposta com dacarbazina, eventualmente carbitaxol chega num 15%, 16%, mas age muito pouco. Então, alguns casos vão ter uma resposta, mas age muito pouco. E quando eu usei o infelizmente, é porque no SUS, infelizmente no Sistema Único de Saúde, nós ainda não conseguimos contemplar essas medicações mais modernas, como imunoterapia e terapia-alvo, e muitas vezes os médicos que estão no SUS, o que tem a dispor deles ainda é a quimioterapia. Não que não funcione, mas funciona muito menos do que isso que a gente acabou de falar. Chega a fazer uso combinado, por exemplo, imunoterapia com terapia-alvo, ou você ou usa um ou usa o outro? Para melanoma, a gente ainda usa um ou usa outro. Pode usar de uma forma sequencial. Se um não funciona, a gente pode usar o outro, né? Usa um e depois o outro, mas combinado a gente ainda não usa porque não parece para nós que vai ainda ter um benefício. Mas do mesmo tipo se usam duas, né? Do mesmo tipo, sim, duas imunoterapias e duas terapia-alvo. Para terapia-alvo, isso já está bem descrito. Primeiro, a gente descobriu um remédio que era terapia-alvo e a gente usou para melanoma. E eu lembro certinho, o primeiro paciente no Brasil que usou. Eu estava na residência, estava no meu primeiro ano de residência em oncologia, e era um paciente que tinha essa alteração da célula do melanoma, BRAF mutado, e ele estava internado, porque ele estava obstruído, o melanoma obstruiu o trato digestivo, e a gente começou a dar essa primeira terapia-alvo para ele. E que droga que foi? Vemurafenib. O pai dele viajou, foi buscar o remédio, tentou ajudar a paciente jovem, 42, 43 anos. E é isso que você falou. Tem casos que marcam. Eu lembro do paciente, eu lembro do nome dele, eu lembro do dia, era véspera de Natal, todo aquele entorno em relação a isso. 3 dias depois, desmanchou aquela obstrução intestinal e ele conseguiu voltar a comer, por exemplo. E foi toda uma logística para poder dar o remédio e várias dificuldades relacionadas ao contexto que era. Mas a terapia-alvo inicialmente era usado um único comprimido e depois se viu que combinar 2 terapias-alvo é melhor do que usar só uma, por vários motivos. Então hoje, quando fala terapia-alvo, a gente usa uma combinação de um inibidor de BRAF com inibidor de MEK. É dado junto. Quando se trata de imunoterapia, às vezes a gente também dá 2 imunoterapias ao invés de uma. Para alguns casos é preferível dar 2 ao invés de uma. Mas isso é lá na doença avançada, em quem tem metástase. Quando a gente vem para o diagnóstico mais inicial, aquilo que eu vou fazer depois de uma cirurgia para diminuir o risco do melanoma voltar, é uma imunoterapia sozinha. E você falou ali que a quimioterapia vai funcionar em 13% a 15% dos casos. A taxa de resposta. Qual que é a taxa de resposta para as imunoterapias e terapia-alvo? Aí a gente vai estar falando da doença metastática, então isso de químio que a gente falou é lá no cenário metastático. A gente vai a 50%, 60%, números muito maiores a depender da combinação. Já com doença à distância. Sim. Lá no cenário que a doença se espalhou, que daí você pode cogitar químio, porque quando o estadio é inicial, fazer químio depois da cirurgia, isso não tem benefício. Se viu que não valeu a pena, não compensou os efeitos colaterais. Lá para a doença avançada, fazer a quimioterapia ou pensar na imuno e terapia-alvo é não só diminuir a doença, é o tempo que o paciente fica com a doença controlada. Então, além dessas novas formulações darem maior diminuição do tumor, a chance de manter a doença controlada é por muito mais tempo. Então, é aí que está o grande pulo do gato dessas novas formulações e que deixa a gente que trata melanoma muito mais feliz, porque hoje um cenário de um paciente com melanoma mudou muito. A gente tem chances muito melhores do que a gente tinha 10, 20, 30 anos atrás. Uma coisa que me chamou muita atenção foi num congresso, eu acho que eu estava até contigo, Mari,
que eles falaram... O pessoal estava discutindo um caso, era um caso de carcinoma de células escamosas, super grave, metastático também. E um dos oncologistas falou: eu não imaginaria estar falando isso agora, mas se esse caso fosse um melanoma, seria muito melhor. Eu teria mais recursos para oferecer para ele do que... Como que a gente pensaria Mudou, né? isso há 20 anos atrás? Né? Realmente. Então, realmente... Quando eu estava na residência de oncologia, eu decidi fazer um período de estágio fora do Brasil. E aí, na oncologia, a gente estuda todos os tumores. E aí, quando você vai fazer estágio fora do Brasil, já é segmentado. Você tem que escolher se você vai fazer melanoma, mama, tudo mais. Quando um dos meses que eu ia ficar lá, eu me candidatei para passar em melanoma, tinha sempre vaga disponível. A maioria das pessoas que estavam formando em oncologia não queriam se dedicar, porque era muito perdida, dramático. né? Era tal da guerra perdida. Então, era muito triste você estar vendo aquilo ali, porque você ficava muito de mão amarrada. Felizmente mudou. E por isso que a gente se empolga. Vocês veem que eu vou até fazendo assim, né? Eu vou me empolgando para falar, vou me empolgando. Porque felizmente mudou muito a vida das pessoas. E Aline, como que são os efeitos colaterais de uma imuno ou de uma terapia-alvo? São bem diferentes os efeitos colaterais, inclusive de químio, porque são maneiras de agir no corpo muito diferentes. Quando a gente fala de imuno, como ela age ativando o sistema imunológico, os efeitos colaterais também vão estar relacionados a essa ativação. E aí, quando ela ativa o sistema imunológico para atacar o melanoma, às vezes o sistema imunológico fica tão aquecido que acaba agindo contra a própria tireoide. Então, o paciente manifesta uma tireoidite autoimune. Ele mesmo que desenvolveu isso, dessa ativação. Muitas vezes tem outros efeitos que também são imune-relacionados ao próprio sistema imunológico. Como, por exemplo, pode inflamar o intestino, o paciente pode inflamar a adrenal, eventualmente, mesmo que raro, pode até mesmo desenvolver diabetes, né, por um diabetes autoimune. Então, os efeitos colaterais, embora sejam raros, a gente vai estar falando aí da taxa de 11% na maioria das vezes, mesmo sendo raros quando você usa uma imunoterapia, quando acontece, eles vão estar relacionados ao sistema imunológico e, às vezes, é importante os pacientes saberem, eu sempre digo, olha, se você quiser, inclusive, gravar, é importante para você ouvir e refletir isso em casa. Porque, embora raros, quando acontecem, eles podem ser permanentes. Pode ser que depois que eu ativar e inflamar a sua tireoide por conta do remédio, você vai precisar de remédio para sempre para controlá-la. E da terapia-alvo? A terapia-alvo já é diferente. Como ela age numa característica que está lá na célula tumoral, mas essa característica pode estar em outras células do corpo, a maioria da terapia-alvo para melanoma vai dar cansaço. Cansaço é o efeito colateral mais comum. Às vezes, alterações da pele, muitas alterações da pele, e aí é o paciente que vai precisar estar com o dermato também por isso. Então, ele já conhecia o dermato pelo diagnóstico, agora ele precisa do dermato por conta dessas alterações da pele. Deixa a pele mais sensível a queimaduras solares, por exemplo, então o protetor solar vai ser muito importante. Pode alterar algumas enzimas do fígado, mas é mais raro. Deixa eu pensar que alguns pacientes têm enjoo e às vezes pode até dar sintomas como febre. Hoje em dia é mais raro nessas novas combinações. E assim, Aline, tu falasse que a imunoterapia muda o sistema imunológico da pessoa. E nos pacientes que são imunocomprometidos, por exemplo, transplantados ou paciente HIV, como muda isso? Para o paciente transplantado, a gente vive daí uma situação bem dramática. São casos em que a gente, ao máximo, tenta evitar a imunoterapia. Porque como eu vou ativar o sistema imunológico, ao ativar o sistema imunológico, ele pode atacar aquele órgão que era doado, que não tinha nada a ver com melanoma, mas pode ser atacado e ter rejeição. Pode perder o órgão transplantado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de paciente transplantado de rim, mas perdeu o órgão transplantado, isso é muito grave. Ainda existe uma opção que é aí voltar para uma hemodiálise, que a maioria dos seres humanos não vai querer. É super difícil. Mas, por exemplo, fígado, isso é muito mais delicado. Então, nesses casos, a gente evita imunoterapia, na maioria das vezes, e torce para que ele tenha essa mutação do BRAF para ele poder usar a terapia-alvo. É isso que a gente faz.
Quando não é possível, a gente vai ter que discutir extensamente com o paciente, entender qual é a gravidade desse melanoma e o que está em jogo aqui. Mas sempre vai ser pensando no paciente que tem melanoma avançado. Para aquele paciente que tem um melanoma inicial, tirou o melanoma com a cirurgia, o melanoma inicial, fazer a discussão aqui de um paciente transplantado em usar uma imunoterapia após a cirurgia, aí não vai fazer sentido. Perfeito. Viu que, Como é que mudança? Não, viu que mudança aconteceu? Cara, mudou. Isso mudou muito, assim. Então... Porque realmente o melanoma era um atestado... O melanoma avançado era um atestado de óbito para o paciente, muitas vezes, né? Assim, e realmente nos últimos anos mudou absurdamente. E eu acho que a grande mensagem é: o diagnóstico precoce é importante, né? Claro que sim. Porque assim, vocês estavam falando de ampliação de margem de 0,5 centímetro no melanoma in situ, né? Até 2 centímetros com linfonodos sentinela, mas você tem linfonodo sentinela negativo, você não precisa usar droga, então assim, o teu tratamento ele é muito mais fácil e menos agressivo quando tem diagnóstico precoce, né? Por isso que no primeiro episódio a Mariana falou que isso influencia muito, talvez seja das doenças, das neoplasias que mais influencia, né? Porque muda diretamente não só a agressividade do tratamento, como o prognóstico, tudo isso. Né? Exatamente isso. Aumenta a chance dessa pessoa estar curada e com menos tratamento. Ela vai precisar ver menos médico, ela vai precisar fazer ou não fazer remédio nenhum. Então é menos tratamento, é menos efeito colateral e maior chance de ficar livre disso tudo. Ô, Aline, você estava falando, só para a gente encerrar, antes da gente ir de acompanhamento, né, você estava falando do susto que os pacientes levam quando vão pesquisar alguma coisa sobre melanoma na internet, né? É verdade. Porque, assim, a internet, ela é catastrófica quando se fala em saúde, né? Aquela brincadeira, né? Eu tenho acordei com dor de cabeça, mas segundo o Google eu tô com câncer, né? Então, assim, aquilo lá é quase uma realidade, né? E você deixou bem claro que isso não é assim, né? Sim. O que você costuma indicar para os pacientes procurar informação, conversar só com o médico? Tem site que é confiável, não tem? Como é que é isso? Muito bem. Eu costumo dizer que o meu primeiro passo na minha consulta, o paciente, né, senta numa primeira consulta com o oncologista, meu primeiro passo é dar ferramentas para ele entender um pouquinho mais qual é a doença que ele teve diagnóstico. Porque o que ele leu na internet, lá no Google, é de um grupo de pacientes que não tem nada a ver com ele, né? Que não teve o mesmo caminhar que ele teve até aqui. Então, o primeiro passo é eu acolher. Eu sei que você está nervoso, ninguém sai de casa tranquilo e feliz porque vai visitar um oncologista. Então, meu primeiro passo é acolher e segundo passo é te dar a ferramenta para você entender realmente qual é a sua doença. Depois disso, é a gente traçar juntos qual que vai ser o caminho, né? Tanto para a gente investigar melhor como tratar. Mas é desmistificar. Por quê? Quando se trata de câncer, o que vira notícia é só a notícia da catástrofe, né? Se eu for pensar no que a minha família comenta, se eu for pensar os vizinhos, o que virou notícia no bairro? É do paciente que morreu de melanoma. O que virou notícia na firma? Né? É o paciente que teve um melanoma grave. Os pacientes que tiveram melanoma ou outro câncer, muito no começo, muito no início, muita gente nem sabe que teve. Não virou notícia. E isso acaba sendo o quê? Agora eu tive o diagnóstico, eu só consigo lembrar dos casos graves, porque foi o que chegou na minha cabeça. Então, para mim, se eu tenho câncer, eu vou morrer. Não é bem assim. Se eu tive melanoma, eu vou morrer. Não é bem assim. Ao contrário. No nosso estado, mais de 90% dos diagnósticos de melanoma são daqueles bem iniciais, que com a cirurgia vai deixar a pessoa livre. Ainda bem, então, né? É desmistificar. Acho que o primeiro passo para nós é acalmar o paciente e dizer, calma, o que você leu no Google não é a sua história. Essa história é outra, pelo amor de Deus. Exatamente. E mesmo se for estágio avançado, também temos muitos recursos. Então, Sim. o que se lê na internet de 10 anos para trás é muito diferente do que a gente tem. E do que tem de 5 anos para cá é diferente, do que tem de 2 anos para cá é diferente, né, Aline? É verdade, então, Mari. Esses dias uma paciente me falou, mas nossa, doutora Mariana, por que você vai tanto em congresso e tudo? A gente se atualiza o tempo todo, né, com revistas, com os artigos que são publicados no mundo todo, mas os congressos também ajudam a gente a estar sempre por dentro de todas essas novidades.
Porque é muita novidade o tempo todo. E a gente quer sempre oferecer o melhor para o nosso paciente. Oferecer. Né? E tem evoluções muito diferentes. A gente tem pacientes com melanoma metastático para cérebro, que respondeu completamente ao tratamento e que está vivendo há muitos anos, agora já até livre eventualmente de algum remédio. Então as evoluções foram mudando. Isso é muito bacana. Isso é uma alegria a gente poder fazer medicina e ver, né, assistir assim na primeira mão. Assistir isso, né? É prazeroso. A gente tá aqui, e cada congresso que a gente vai é diferente, daqui a pouco, e já tem trabalhos falando em imunoterapia, terapia-alvo, neoadjuvante, antes da cirurgia, talvez até para não precisar operar. Então, esses são os próximos passos, mas que a gente vai viver isso. Vai viver, que bom. Estamos, a gente vai viver isso. Que bom. O que faltou a gente falar sobre melanoma, Dr. Ackley? Acompanhamento, segmento. Que é muito importante. Exatamente. E a gente vamos dar uma perspectiva sobre os diversos tipos, né? Já que a gente tem aí, vamos botar assim, estágios diferentes da doença. Claro. E acredito que cada um vai ser acompanhado de uma maneira diferente, né? Exatamente. E aí a gente vai tentar explicar isso da melhor forma possível. Então, no terceiro episódio da série Melanoma, vamos falar sobre segmento. Muito bom, ficou bom. Viu? Que a gente ensaia. A gente fica na clínica ensaiando. Né? A gente tira 1 hora do dia só pra isso. Então, pessoal, no próximo episódio, semana que vem, teremos novamente a doutora Mariana, a doutora Aline falando sobre segmento, né? Se você não viu o primeiro episódio, vale a pena voltar para ver. Diagnóstico. E na semana que vem... Segmento. Nos vemos até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.